Este programa é livre para todos os públicos. Onze horas 3 minutos, bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio. Temperatura em Rio Grande, 24 graus e a sensação térmica é 22. Umidade relativa do ar, 74%. É a leitura da praticagem da Barra do Rio Grande e se cumprindo a previsão de uma grande onda de calor, já que é verão, não é mesmo? Estranhamos semana passada, né, aquela onda de frio, mas tá bem, estamos aí, terça-feira. Hoje, terça-feira, 11 de dezembro, temos a nossa edição que não conseguimos fazer na primeira segunda do mês, que é já tradicional, quem nos acompanha já sabe que temos o Observatório dos Conflitos, não fizemos ali. Para essa terça-feira, essa semana, combinamos com Caio Floriano para a gente vir conversar e trazer aí as pautas do Observatório, falar sobre as questões da mineração, sobre essa conjuntura política também, composição desse novo governo que inicia daqui a menos de um mês, né? Enfim, vamos colocar em dia o papo com o Observatório dos Conflitos. Um bom dia inicial, Caio, por favor. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Rafa e Érica, bom dia. Gustavo. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, André, que está no Suite Master. Bom dia também. Temos algumas informações para... Olha, dei uma olhadinha aqui por cima rápida, mas não. Nada assim muito factual e nem que a gente já não tenha noticiado. Assim, já né? não tenha, né? Eu estava olhando aqui o evento que nós temos hoje, que é o Sarau da Resistência, mas já divulgamos. Acho que vale dar só uma reafirmada, né? Hoje, 11 de dezembro, Sarau da Resistência, às 7 da noite, na Biblioteca Rio Grandense, tá? Então, o convite é para todos e todas que queiram participar, tá? Do curso de extensão Literatura e Resistência, leitura de textos sobre o tema Resistência. Sim. Então, qualquer pessoa pode participar fazendo a leitura de um texto, desde que cumpra com o tema, tá? Só chegar lá, então, e participar. A princípio, acho que era isso. E vou trazer, Rafa, uma atualização sobre a questão da votação do Plano Municipal de Cultura, que nós viemos já divulgando, né, desde a semana passada. Ontem entrou em votação novamente na Câmara dos Vereadores. Sim. Foi posto em discussão depois de várias manobras e de ser empurrado lá para pós 5 horas da tarde. E finalizou às 6 horas a sessão com uma grande manobra, infelizmente, de alguns vereadores, colocando emendas para que o texto não fosse, aprovado no dia. E, infelizmente, ficou para quarta-feira, né? O vereador Rafa Ceroni apresentou uma emenda de última hora, ali, 10 para 6, 5 para 6. Ele apresenta uma emenda, sabendo que a emenda precisa passar pelas comissões, então o texto não seria aprovado no dia, né? Então, baixa as comissões provavelmente hoje, quarta-feira deve voltar ao plenário para votação. E fazemos o chamamento, né? Chamamos todas as pessoas, independente de viverem ou não de arte e cultura, né? De serem artistas ou não, para estarem presentes. E a gente vem falando há tanto tempo aqui, né, Rafa, que dentro dos golpes, a primeira ação é atacar a cultura. Com certeza. Né? E isso não diz respeito apenas a artistas, né, agentes culturais, diz respeito a toda a comunidade. Então, que as pessoas estejam lá,
Que as pessoas se façam presentes. Sem sombra de dúvida. É por isso que atacam tanto a lei Rouanet, né? Rouanet, como dizem. Pois então, é isso. Sem sequer conhecer que talvez seja a lei mais liberal possível no que tange incentivo a qualquer coisa, uma vez que tira a obrigatoriedade da empresa pagarem o seu imposto de renda como pessoa jurídica e poder investir em arte e cultura e ainda fazer marketing em cima disso. Exatamente, né? E um dos grandes ataques, tá? Pelo que percebi, estávamos ontem, uma grande parte dos conselheiros, músicos, artistas em geral estavam lá ontem no plenário e pelo que percebi, uma das emendas, que foi aquela que a gente já conversou aqui, apresentada pelo vereador Júlio César, que é de suprimir os direitos da comunidade LGBT. Eles querem que a Parada Livre e qualquer outro evento, enfim, suprimir o termo LGBT do Plano Municipal de Cultura, né? E apoiado por outros vereadores também ali, né? Da base fundamentalista, né? E teve uma discussão bastante forte, né? Bastante pesada por parte dos vereadores, uma reação das pessoas presentes, obviamente. E, enfim, alguns vereadores ali não gostaram muito disso, né? Porque, pelo que diz o regimento da casa, do povo, o povo tem que ficar calado, né? Enfim, quarta-feira volta. E é importantíssimo que quem puder, tiver disponibilidade entre as 13 e as 6 da tarde, que esteja lá, né? Para mostrar, né, que a população de Rio Grande está, sim, atenta, está participante, que aquele texto foi construído a muitas mãos e foi, né? Teve vários fóruns, encontros, conselho municipal, enfim. Então, que a gente faça respeitar, né, o que a comunidade de Rio Grande vem construindo. Érica, tu quer falar alguma coisa? Divulgar algo? Eu queria fazer um convite. Opa! Que agora, no dia 12 de dezembro, amanhã, na Câmara de Vereadores de Pelotas, vai ter um debate sobre democracia e direitos humanos, a partir das 19 horas. A Câmara de Vereadores de Pelotas fica na rua 15 de novembro, 207. Tá bem. E o título do debate é Brasil, Nicarágua e Palestina, Democracia e Direitos Humanos. Que bacana. Tá ótimo. Gente, 11h10, vocês querem divulgar mais algo? Podemos chamar a musiquinha para começar a nossa pauta, conversa com o Caio? Podemos. Então vamos lá. O que tu puxou dessas três aí? O que tu puxou de primeira, Érica? A do Belchior. Opa! Meu cordial brasileiro, né? Isso. Vamos lá, então, ouvir o Belchior. Cordial brasileiro sujeito, me conta o quanto é contente, quente, sorridente de fora no leito, sul-americanamente. O senhor não me perdoa eu não entrar numa boa e perder sempre a esportiva, frente a esta gente indecente que come, drome, consente, que cala logo está viva. Também estou vivo, eu sei, mas porque posso sangrar, e mesmo vendo que é escuro, dizer que o sol vai brilhar. Vou contra quem me dá duro, com o dedo na cara, me mandando calar. Vou contra quem me dá duro, com o dedo na cara, me mandando calar. Menina, ainda tenho um cigarro, mas eu posso lhe dar. Menina, a grama está sempre verde, mas eu quero pisar. Menina, a estrela do norte não saiu do lugar. Menina, asa branca, aço preto, sertão não virou um mar.
começou, é bom não se atrasar. Menina, é proibida a entrada, mas eu quero falar com contra quem me dá duro, com dedo na cara, me mandando calar. Com contra quem me dá duro, com dedo na cara, me mandando calar. Com contra quem me dá duro, com dedo na cara, me mandando calar. Com contra quem me dá duro, com dedo na cara, me mandando calar. Que o pecado nativo é simplesmente estar vivo, é querer respirar. 11h14. Horas 15 minutos, retornando então para o primeiro bloco, abertura do tema de hoje, com o Observatório dos Conflitos, cumprindo minimamente o encontro mensal, né, Caio? Sempre que possível a gente faz mais encontros aqui. A galera do Observatório sempre traz temas extremamente importantes e com aquela visão, com aquele olhar que a gente precisa trazer, né? E cada vez mais. Passo para o Caio, então. Não sei por onde tu quer começar. Eu vou começar só dando um informe geral, na verdade, que não é a pauta que eu vou me ter mais, né, extensamente. Então, eu só gostaria de convidar a todos, né, que num esforço aí do Andes, Sindicato Nacional, junto com a Profurg, a Dufpel, o Sindicato de Santa Maria, a Regional do Andes, né, e o Sindicato da Unipampa, através do grupo de trabalho sobre a produção ambiental urbana, né, e um GT que tem no Andes, e junto com o movimento de pescadores e pescadoras artesanais e com o apoio da FURG também, estarão realizando, né, nos dias 13, 14 e 15, o segundo seminário regional sobre os impactos dos projetos de mineração, né, no estado do Rio Grande do Sul, e o primeiro encontro sobre impactos da mineração nos e nas pescadores e pescadoras artesanais, né. O evento acontece 13 e 14 no HU, né, no Hospital Universitário, na parte acadêmica do HU, no auditório, né. Por que no HU, né? Muitas vezes já nos perguntaram por que não dentro da universidade, né? No SIDEC, que é um espaço mais amplo. Porque tem também um encontro dos e das pescadoras e a gente achou mais adequado ser um lugar mais próximo à lancha de São José do Norte, para que os nortenses possam participar também, visto que um dos projetos a serem discutidos é o chamado Projeto Retiro, que irá se instalar ou não, né, como a população tem se manifestado o contrário, esperamos que não, no município de São José do Norte, né? Então, um lugar mais central, mais perto da lancha, facilita a logística, né? A princípio era o CCMAR, mas o CCMAR não tinha as duas datas disponíveis, então a gente ficou com o Hospital Universitário, né, para... E é bacana a área acadêmica ali da... Exatamente, né?
E é perto da lancha, fica fácil para todo mundo conseguir deslocar. E é importante também levar essa pauta lá para dentro, né? Para dentro do ambiente da saúde. Importante. Sabe que a gente já fez uma pré-conversa, porque eu fui numa reunião do conselho e acabou não tendo quórum, então não teve reunião. Mas a gente já fez uma aproximação com o Conselho de Saúde para discutir os impactos da mineração na saúde, né? Na verdade, é uma discussão que não tem que ser só sobre a mineração, né? Mas sobre toda a atividade industrial de Rio Grande, né? Muitas vezes a gente fica focado no processo de licenciamento ambiental e a parte da saúde, a saúde ambiental, né? Saúde e meio ambiente não é levada em consideração, né? Então, aproximar esse debate da área da saúde é de suma importância, porque os reflexos das atividades humanas sobre o meio, né? Sim. Acabam refletindo no Sistema Único de Saúde, né? Então, eles têm muito a contribuir também nesse debate, né? E a gente, às vezes, as áreas acabam não se conversando e a gente já fez um primeiro passo de nos aproximarmos, mas é algo que a gente tem que avançar, mas já estamos fazendo esse movimento, né? Fizemos um primeiro movimento e eu acho que outros movimentos virão. Que ótimo. No primeiro dia, né, eu destaco que o primeiro dia ele começa o credenciamento às 13 horas lá no HU e às 14 é a abertura e às 14h30 é a primeira mesa, né? Então, o primeiro dia até às 18 horas é o encontro dos pescadores das pescadoras, né? Então, é uma pauta que vai ser trazida por eles, né? Então, a mesa sempre tem algum pescador ou mediando ou participando ativamente da mesa. Então, são duas mesas pensadas, né? A primeira mesa, os impactos da mineração sobre os territórios pesqueiros e a segunda, a luta dos pescadores por seus territórios, né? Então, durante o evento inteiro vão ter pescadores aí do Rio de Janeiro, né? Que sofrem com um avanço portuário ou da indústria de petróleo sobre os seus territórios. Vai ter uma pescadora do Espírito Santo que está proibida de impedir de pescar em virtude do crime, crime da Samarco. Vai ter um pescador do Paraná também. Então a gente procurou trazer pessoas de outros locais envolvidas com movimentos de pescadores e pescadoras para estarem participando, né? E dar os seus relatos até para ver que as lutas possuem convergências, né? E algumas questões a gente tem que parar e analisar mais adequadamente, né? E destacar que, né, e aí a programação segue, né? Por exemplo, a gente fez um esforço, vai ter uma mesa no dia 14, que é impactos da mineração em zonas portuárias, né? Eu participo de uma mesa no primeiro dia, nessa mesa vai estar o professor Sérgio da FURG, né? A gente se dividiu para conseguir estar contribuindo com o evento e a gente fez um esforço de trazer o Ricardo Dias Cortez, que é presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente de Antofagasta, no Chile, que é um porto, uma zona portuária que exporta chumbo, né? Ou seja, o mesmo mineral, né, de Caçapava do Sul, que querem explorar em Caçapava do Sul, né, num projeto da Votorantim com a Ian Gold, para ele relatar os impactos na saúde de Antofagasta, né? Ou seja, pegar um caso similar para a gente conseguir ter a noção dos impactos possíveis, né? E aí eu estou falando desde o impacto na vida da população rio-grandina, mas também e principalmente o impacto, né, na vida do trabalhador portuário, né? Que é uma questão que a gente também levou em consideração e conversas com os sindicatos dos trabalhadores portuários, outros sindicatos, vai ter um representante dos sindicatos, escolhido entre eles, que é o do Sindiágua, né? O representante do Sindiágua vai estar na mesa também para levantar essa preocupação, né? Sim. Então, a ideia é que não sejam só acadêmicos, né? Cada mesa ela tem um misto da área acadêmica, mas também daqueles que são ou os atingidos ou tem um relato que possa contribuir no debate, né? A ideia é conseguir agregar para entender o cenário que se avizinha, né,
no Rio Grande do Sul, né? Lembrando que o Sartori agora, às vésperas de deixar o governo como o pior governo do mundo, da história do Rio Grande do Sul, com certeza, do mundo, eu relativo. Talvez não sabemos, né? A gente ainda não pesquisou. Ele conseguiu a façanha nunca pagar em dia. Pois é. Ele lançou um plano, né, sobre os recursos estratégicos da mineração, né, um karting, e que coloca exatamente algumas áreas, né, de mineração como prioritárias, entre elas o projeto de Caçapava, né, que é para explorar chumbo e cobre, o projeto de Lavras do Sul, que é para explorar fosfato, e esse projeto de Lavras do Sul tem uma peculiaridade importante ser destacada, que é esse projeto ele tem diques, né? Ou seja, ele tem barragens, tipo a que rompeu em Mariana, né? E as barragens ficam exatamente na cabeceira do rio Santa Maria e do rio Caçapava, então com possibilidade de chegar à Lagoa dos Patos se algum evento extremo acontecer. Um evento extremo não, né? Algum desastre, algum descuido, alguma falha tecnológica humana, né? E o projeto de São José do Norte, que é colocado no documento como uma mina de tamanhos mundiais, quando não chega nem perto disso, né? Mas é a tentativa da venda dos nossos recursos à torta e à direita, com a ideia de um salvacionismo para as contas públicas, quando a gente sabe que não chega nem perto disso, né? Os salvacionismos das contas públicas passam por outras questões, né? Eu queria saber que queria que abrissem a caixa preta de quanto de isenção são dadas para as empresas, né? Nesse estado e no Brasil inteiro, na verdade. Não é só uma peculiaridade do Rio Grande do Sul, mas aqui também deveríamos saber, né? Se sana a conta pública tendo uma responsabilidade, né? E aí eu volto, e eu sempre lembro desse caso, que é uma pessoa que foi execrada durante uma parte da sua vida, que é o Olívio Dutra, quando não quis a Ford, né? Ou melhor, não aceitou a chantagem da Ford, porque era isso que estavam fazendo. Sim. E ele disse, não, dessa forma não, né? E posteriormente se comprova que ele tinha razão, né? Alguns vão dizer, não, mas os empregos, né? O problema é que gerar emprego sem que esses empreendimentos de alguma forma aportem impostos no município ou no estado para que eles possam investir nas infraestruturas necessárias, daí eu estou falando de infraestruturas e serviços, né, na verdade, acaba gerando um grande problema, né? Ou seja, o Estado o Estado e o município são obrigados a aumentar né, o seu investimento em infraestrutura e serviços, sem estar entrando dinheiro diretamente, né, através de tributos e impostos, né? No Rio Grande do Sul a gente viu isso, e em Rio Grande também a gente viu isso com o Polo Naval, né? No calar da noite, algumas leis de incentivo sendo aprovadas no finais de ano, né? Então isso gera um grave problema, né? Então e onera o Estado, né? Então a gente tem que discutir isso, né? E a discussão não é para ter uma verdade absoluta, né? Aí também uma pergunta que nos fazem mas vocês não querem mineração, como é que a gente vive sem mineração? Calma lá com Andor, né? Ninguém diz que é contra a mineração, né? O problema é que tipo de mineração a gente quer, para que e para quem a gente quer mineração, né? Eu costumo dizer que o mesmo ferro que constrói o arado é o mesmo ferro que constrói o tanque de guerra, né? Ou seja, então eu tenho que saber para que eu quero aquela mina. Eu quero para construir fuzil ou quero construir para petrechos para agricultura? Então, porque se eu disser que é para construir apenas petrechos para agricultura, artefatos, né, para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, eu estou tirando uma carga muito grande. Então, eu não preciso de minas enormes, como a gente tem no Pará, né, na cidade de Canaã, para abastecer uma grande indústria que gera equipamentos que não necessariamente a população necessita, né? Ótimo. Então, essa é a discussão, né? Não é ser contra a mineração, não é. A gente entende que a sociedade humana, ela precisa de mineração. Só que também queremos ter o direito de escolher para que e para quem a gente quer minerar. E
também entender que alguns territórios, eles necessitam ser livres de mineração pela sua peculiaridade natural e pela sua construção socioeconômica, né? Porque tu colocar, por exemplo, uma mineração em São José do Norte, um município, né, isolado geograficamente, porque ele é isolado geograficamente, ele é a ponta de uma península, né? Então ele é banhado em 3 partes por água, né? Ele tem uma ligação a seco que vai a Osório, longe da capital do estado, onde a sua população historicamente se constrói através da lida da terra e do contato com a água para pesca. Agora, tu colocar uma atividade que pode gerar impactos não mensuráveis sobre a atividade agrícola e sobre a atividade pesqueira, é tu também poder colocar em risco a construção social desse município. Poder dizimar, então né? tu tem... Exatamente. Então tem que discutir. Talvez áreas como São José do Norte, elas precisam ser livres de mineração, né? Porque a gente consegue encontrar esse minério em outros lugares, né? Então, tu tem que ter uma razoabilidade para a exploração, né? Não pode ser uma exploração pautada pelos grandes empreendimentos, pelas empresas, né? A população tem que ter o direito de escolher. Isso aqui é uma democracia, né? E nós temos que ter... E de analisar, né, Caio? Porque é isso, ninguém está sendo determinista, radical, né? Dizendo, não falamos em mineração, não é... Não, se quer, vamos então analisar, vamos avaliar... Exatamente. Vamos fazer esse cuidado com a população, com o ambiente, vamos fazer essa troca. A ideia é essa. A ideia não é calar ninguém, não é retirar empregos. A ideia é, né, botar na balança o quanto isso pode ser benéfico e quanto pode ser maléfico e trazer essas questões que a gente estava falando, né? Tu acabar com a cultura, tanto da pesca quanto da agricultura, e com a história também daquele município, né? Exatamente, né? E a gente sempre... Esses grandes empreendimentos, eles se pautam no discurso da geração do emprego e do tributo, né? Ou dos impostos a serem gerados, né? O grande problema é a sustentabilidade desses empreendimentos, né? Então, são empreendimentos, normalmente, via de regra, com prazos de validade, né? Então, se tu não tem um bom uso dos recursos aportados, também tu não tem um legado gerado, né? E aí tu impactou uma atividade que secularmente sustenta um município. Então, qual o impacto disso, né? E será que essa é a balança necessária, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso, né? Então, tu tem que tomar um pouco de cuidados, né? Eu costumo dizer que pescador artesanal na Lagoa dos Patos é sobrevivente, né? É resistente e resiliente, porque tentam de toda forma acabar com a sua atividade, e eles estão ali, lutando, indo atrás, questionando, procurando se posicionar, se organizando, né? Porque é isso, eles são extremamente bem organizados. Às vezes, para nós, pode parecer que não, mas são extremamente bem organizados. Eles têm um fórum de discussão permanente, o Fórum da Lagoa dos Patos, que realiza reunião mensalmente, né? Eles têm as colônias, que são estruturas mínimas de organização, tem associações além disso, então, né? E mesmo assim, muitas vezes não conseguem pautar, né, os seus interesses, né? Imagina se eles não tivessem organizados, né? Então... Olha aqui, Caio, 11h32, eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalinho. A Érica chamou para nós o intervalo, aí na volta a gente segue conversando sobre essa questão e mais outras aí da conjuntura ambiental, política. Vamos lá.